um esforço descomunal de vocês aí para elaborar. Mas, assim, o importante é que vocês se prendam e entendam os conceitos dos tópicos que eu coloquei lá no trabalho, que é de paradigma de programação, para vocês entenderem o que é classe, o que é objeto, o que é atributo, o que é método, o que é construtor, né, e outras características que a gente tem dentro do paradigma de orientação a objeto, herança, associação, que nós temos aí a parte de polimorfismo, e outras questões aí que são bem interessantes quando a gente está trabalhando com orientação a objeto. E como a gente vai mudar para esse paradigma, e eu vou, claro, ministrar uma aula, evidentemente, sobre esse paradigma orientado a objeto, então, assim, a ideia é que pelo menos vocês já comecem a trabalhar, porque é uma forma diferente. Não é a forma como vocês estão a priori acostumados, que é esse paradigma procedural, o paradigma imperativo que a gente vem trabalhando, né? Então, a gente vai tentar fazer aqui, né, um modelo de uma nova abstração. E assim, a maioria das soluções que a gente tem desenvolvida hoje no mercado são soluções que trabalham com esse paradigma orientado a objeto, por inúmeras vantagens que eu vou citar quando a gente for trabalhar com os conceitos do paradigma orientado a objeto, tá? Então, assim, foquem nesse trabalho, não é só Ctrl+C, Ctrl+V, então estudem aquilo que está lá. É muito importante porque o próprio conceito, ele fundamenta a codificação, então não adianta eu tentar codificar sem entender o conceito daquilo, porque senão vocês podem estar criando um erro de codificação, por mais que o programa rode, mas ele pode estar coeso com a funcionalidade, com as diretrizes que cada um desses conceitos estabelecem. Pessoal, só um instantinho, rapidinho. Eu vou ligar, porque tá ficando quente. Ficando quente. Você quer café? Eu quero. Pronto. Então, assim, então agora a ideia aqui é a gente fazer aquela revisão sobre linguagem Python para a gente poder relembrar todos aqueles comandos, aqueles conceitos básicos, até a gente chegar no processo mesmo de programação com paradigma orientado a objeto. Vamos lá, vamos olhar aqui no nosso ambiente de codificação. Pessoal, eu uso esse ambiente online porque é um dos que eu mais achei legais, assim, para poder a gente estar trabalhando com programação Python. Lembrando que vocês podem usar qualquer ferramenta, desde que ela seja compatível com a linguagem Python. Os vídeos, por exemplo, de Tech 1 que eu disponibilizei para vocês, lá está falando do Atom, do Sublime, do PyCharm, né, do Jupyter Notebook, está falando sobre esses ambientes web. Então, vocês têm aí um arsenal de ferramentas que vocês podem experimentar e ver qual é dessas que realmente vai ser atrativo para vocês, que vai facilitar a implementação das aplicações em Python. Aí tem VS Code, tem sempre o mercado ele é cheio dessas soluções. Aí, exatamente, assim, aí, qual é que tu indicas? Aí depende muito de como vocês vão ter esse feeling, esse sentimento de cooperação com a ferramenta, tá? Eu gosto muito de VS Code, eu gosto do Atom, né, do Sublime. Aí, claro, cada uma tem sua característica, tem a sua necessidade de padronização, de configuração, para que vocês fiquem ali no ambiente, né, totalmente ajustado digamos assim, ajustado às características de programação, né, ou aos vícios de programação, né, os atalhos, enfim, e os plugins que são necessários para se programar utilizando a linguagem Python. Mas aí eu vou usar essa daqui, porque ela é bem simples, e o que eu quero não é mostrar plugin, eu quero relembrar os comandos para poder a gente começar de novo a se readaptar esse processo de linguagem de programação Python, para a gente poder passar para o paradigma orientado a objeto e não ter esse gap, né, de comandos, ok? Então vamos lá.
Bom, quando a gente está programando utilizando a linguagem Python, a gente tem aqui, né, aqueles primeiros conceitos de criação de variáveis, tá? Então, assim, Python, eu não tenho, né, eu não preciso dizer qual o tipo da minha variável, se ela é inteira, se ela é real, se ela é literal, se ela é booleana. Eu não tenho essa necessidade. Por quê? Porque aqui a tipagem é dinâmica. Então, por exemplo, se eu pego uma variável A, por enquanto eu não vou definir um nome conforme as regras de criação de variáveis, só para a gente entender. Se eu pego uma variável A, basta eu atribuir um valor a ela que automaticamente, né, aquela variável ela é criada e inicializada. O efeito é esse. O efeito é, a partir do momento que eu estou ali trabalhando com linguagem Python, eu tenho exatamente essa questão. Toda vez que eu for criar uma variável, a forma de se criar é estabelecer, ou seja, declarar a variável, pelo nome que vocês identificarem, né? E atribuir um valor a ela. Então, nesse exato momento, ela vai ser criada e automaticamente já vai ser atribuído aquele valor. Bom, o valor que vai ser, ou o dado que vai ser atribuído a ela, é o que vai definir o tipo dela. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o A recebendo 9. Então, nesse momento aqui, essa variável A vai receber esse dado 9 e automaticamente ela vai ter o quê? Ela vai ter aqui o seu tipo de dado inteiro. Então, posso chegar aqui, realmente, para validar essa questão, se eu vou ter o valor de A, e eu posso também usar um comando, que é um comando chamado type. Esse comando, ele diz para mim qual é o tipo de variável, né, que aquela variável, naquele exato momento, ela é. Então, se eu mandar rodar esse negócio, ele diz para mim, ó, ele vai printar o valor de A, tá? E vai mostrar para mim que aquela variável é inteira. Se eu chegar aqui, por exemplo, dizer assim para vocês, ó, mas agora, vou até copiar isso aqui tudo, ó, eu vou replicar aqui embaixo. Agora não vai ser 9, vai ser 9.6. E se eu mandar rodar, olha o que vai acontecer. A primeira vez, né, quando o A recebeu o 9, né, printou para mim o valor 9, e aqui exatamente na linha 3, aqui o tipo de dado era inteiro. Porém, eu fiz o quê? Eu sobrescrevi o valor anterior que estava lá, o dado que estava lá. E nesse momento, bem aqui da linha 4, eu atribuí um novo valor à variável A. Agora ele é 9.6. Então, nesse momento, eu estou utilizando número, um formato numérico, um tipo de dado numérico, com, né, a questão decimal. Então, aqui, automaticamente, ele entende que isso aqui já é o tipo real. Deixou de ser tipo inteiro e passou a ser tipo real. E aqui, por isso que eu tenho aqui o float, tá? Então, aqui, exatamente onde eu dou print A, ele vai dizer que é 9.6, e bem aqui, por exemplo, agora, ele é do tipo float. Se eu continuar com essas modificações em cima da variável A, e cada vez que eu for colocar um tipo de dados diferente dentro da variável, sempre ele vai sobrescrever e naquele exato momento ele vai receber, ou seja, ele vai ser, né, por mais que temporário, porque eu vou fazer sempre, vou estar sobrescrevendo o valor dele, né, por mais que seja temporário, então ele vai alterar o seu tipo de dado. Então, a primeira vez ele era inteiro, depois ele ficou com 9.6, virou real, e depois ele recebeu o edivar, que na linha 7, ó, recebeu o edivar, e virou o tipo string. Tá? Então, a cada vez que eu vou alterando, né, então isso é uma preocupação que a gente tem que ter como desenvolvedor, porque a tipagem é dinâmica, ou seja, se eu ficar fazendo alterações sempre naquela variável, eu tenho que tomar cuidado para não alterar o tipo que ela está recebendo, caso seja importante permanecer com aquele mesmo tipo durante toda a execução do meu programa, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente já sabe que a gente tem que tomar cuidado com isso. E é interessante utilizar, por exemplo, aquelas regras de declaração de variáveis, colocar exatamente o nome da variável com o tipo de dado que ela vai receber. Se eu vou pegar, por exemplo, o nome de uma pessoa, vou ter uma variável nome. Se eu quero saber o time de uma pessoa, time. Se eu quero saber, por exemplo, o CPF de uma pessoa, posso criar CPF. Se eu quero saber, por exemplo, o sobrenome de alguém, eu vou colocar sobrenome. Se eu quero saber a idade, enfim. Ele vai, e existe um mínimo ou máximo de caracteres, pessoal, assim, se for um tipo de dado onde é importante ter essa clareza, né, na declaração de variáveis e, por exemplo, pode ficar um pouco grande, eu não vejo problema de ter variáveis declaradas com nome grande. Tem programador que não pode e tal. Isso para mim não é um problema. Até, na verdade, facilita a manutenção do meu código, porque, sei lá, facilita no sentido do próprio programador entender rapidamente o que está ali dentro armazenado, do que eu criar, por exemplo, aqui, ó, NG. Aí o cara, mas o que é NG? Né? Aí eu posso chegar assim, não,
era melhor ter colocado nome genérico, sem acentuação, que é importante, apesar do Python aceitar, né? Então, assim, é importante a gente ter, né, essas declarações que são mais visíveis, mais intuitivas, mais claras sobre o que vai estar sendo armazenado ali dentro. Então, eu não vejo, e muitos programadores também não vê problema em ter nomes de variáveis, né, grandes. Isso, para mim, é muito melhor. É muito melhor, porque na manutenção fica mais fácil de entender, né, onde está a variável e o que realmente ela está armazenando, para até não fazer um tipo de armazenamento errado. Eita, coçou meu olho aqui, que alergia. Ok? Então, a gente tem as variáveis. Bom, outra questão que é bem legal aqui, que eu mostrei para vocês, nós temos o print. O print, que eu até coloquei agora, ele é um comando de saída, tá? Assim como o print, eu posso mostrar uma mensagem, tipo, UFRA. Coloca assim, UFRA. Tá? Eu posso mostrar diretamente. Aqui está entre aspas, recapitulando. Toda informação entre aspas, todo dado entre aspas simples ou aspas duplas, ele é do tipo literal, ele é um dado. Tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Se eu chegar aqui e executar, ele vai mostrar para mim aqui do lado, ó, no meu console, UFRA. Tá? Então, eu tenho várias formas de utilizar o print. Eu posso ter essa mesma informação aqui dentro de uma variável. Então, posso chegar igualzinho como eu fiz no exemplo anterior e printar aqui a minha variável, né? Então, vai mostrar o UFRA e depois UFRA, ó. Só que eu estou trazendo agora de dentro de uma variável. Eu posso fazer esses prints mais elaborados. Eu posso chegar a dizer assim, ó, print, né, a vírgula. Tá? Então, eu estou colocando um A, um espaço, por exemplo, posso mandar rodar. Aí ele vai mostrar também um print mais elaborado. Então, assim, pessoal, depende muito de como vocês querem trabalhar. Existem questões que nós chamamos de aplicação de máscaras de formatação. Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, coloca aqui, a é a mais linda do Brasil. Okay? Aí eu posso usar aqui o comando .format, e eu passo aqui exatamente o argumento, né, ou seja, a minha variável que eu quero trabalhar, então ele vai pegar exatamente a informação que está bem aqui e vai posicionar dentro, né, onde estão as minhas chaves. Então, assim, eu posso usar máscaras de formatação, posso até copiar esse mesmo, que vai mudar pouca coisa quando se trabalha com máscaras de formatação. Então, eu vou chegar bem aqui, para ver se eu ainda lembro de cabeça, %S. Aí aqui eu não uso mais o ponto format, eu uso um %, tá? % que define para mim o texto e quais são as máscaras de formatação que vão estar ali alinhadas. Então, pessoal, eu tenho várias formas, né, formas elegantes, formas sofisticadas com ponto format, ou com máscara de formatação, ou jogar diretamente os valores. Eu posso mostrar várias variáveis em um único comando, isso para mim eu não tenho limite para a quantidade de variáveis que eu vou mostrar. Claro, agora eu não posso trabalhar com textos, né, que fiquem, né, abarrotados de informações e dados. É interessante segmentar, para deixar bonitinho, para que o usuário final entenda, né, as várias saídas do sistema, para não ficar tudo junto e acabe gerando até uma complexidade no entendimento da informação, ou mesmo, né, a falta de entendimento do próprio sistema, né. Então é importante a gente formatar para ter isso tudo bonitinho, ok? Então, isso daqui é o comando print. Nós temos um comando que ele é um misto de print, ou seja, de escreva com leia, né? Lembrando de algoritmo, que é o comando input. Esse comando input, ele é um comando que solicita a informação para o usuário, né, e recebe essa informação do usuário. O legal, por exemplo, é que eu posso passar o texto que é o texto orientativo para o usuário. Posso dizer assim, digite a sua idade, tá? Então, nesse exato momento aqui, esse é um comando, okay, que solicita a informação e espera que o usuário digite a informação, e a partir desse momento que ele vai digitar a informação, aí o usuário aperta o Enter e ele captura. O fato dele capturar essa informação, ele precisa armazenar em algum lugar. Isso aqui a gente chama de módulo ou função dentro da linguagem Python. Toda função, ela tem essa possibilidade de recuperar uma informação e retornar um valor. Nesse momento aqui, como ele recupera um valor, eu preciso armazenar esse valor em algum lugar. Já que eu estou pedindo a idade da pessoa, eu vou armazenar esse carinha aqui dentro de idade. Então, se eu chegar bem aqui, ó,
fizer isso daqui, ó, até para saber o que o usuário digitou, eu vou rodar. Aí o usuário vai digitar a idade, 30, e vai aparecer 30. Né? Ou seja, o comando ele tem essa característica de aguardar, né? O usuário vai digitar, ele recupera a informação e armazena dentro da minha variável. E depois eu posso fazer o que eu quiser com esse dado. Um cuidado que eu tenho que ter aqui com o comando input. O comando input, ele recupera essa informação, mas ele te entrega no formato literal. Então, se eu quisesse fazer isso daqui, ó, olha só o que ia acontecer. Idade recebe idade mais 1. Olha só o que ia acontecer aqui. 30. Ele ia me gerar um erro. Por quê? Porque eu estou tentando trabalhar com valor literal e valor numérico, e não é possível fazer isso. Afinal, o input, ele me entrega um valor literal, e bem ali, aquele mais 1, o 1 ali, ele é do tipo numérico. Então, assim, já causa um problema de incompatibilidade, né, entre tipos de dados diferentes. Para isso, se eu quero trabalhar com a resposta do input num formato numérico, eu preciso converter ou para float, ou para inteiro, ou para qualquer outro tipo de dado numérico. Nesse caso, idade, eu nunca vi ninguém dizer assim, eu tenho 20,2 anos. Régua, 20,2 anos, aí eu teria que fazer uma regra de 2 simples para entender mais ou menos, né, quantos meses aí está querendo dizer, né. Bom, então, assim, é quase que, eu nunca escutei, na verdade, né, acho que eu vou começar a fazer isso, né, para ser diferente. Então, assim, eu trabalho normalmente, ou o que a gente escuta, são o quê? São no formato inteiro, é no formato inteiro. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando uma função chamada int e colocando esse comando dentro dessa função. É como se fosse uma expressão matemática. Eu tenho elementos, né, operações dentro de operações. Então, primeiramente, eu vou resolver as mais internas e depois eu resolvo as mais externas. Então, primeiramente, ele vai solicitar informação e a partir do momento que ele entregar essa informação, ele não vai mais entregar para a idade. Ele vai entregar agora o que o usuário digitou, ele vai entregar para esse comando, para essa operação, ou para essa função chamada int. O objetivo dela é converter o valor que vai ser entregue para ela para o formato inteiro. E depois que ela converte, aí sim, é a int agora que vai ser responsável para fazer o quê? Para entregar para a minha variável idade. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, eu consigo... Opa, fiz aqui, digitei errado, em vez de um 3, eu digitei um E. Ó, agora eu consigo fazer isso. Agora eu consigo fazer uma operação matemática. Então fica muito fácil. Eu digo, mas se eu não quiser fazer aqui com essa concatenação de expressões, eu posso fazer separado? Claro, pessoal, pode fazer separado sim. Então, eu vou chegar bem aqui e dizer que o int, né, e eu vou aproveitar a mesma variável para não ficar criando várias variáveis. Então eu vou dizer assim, ó, tenho que tirar esse parênteses. Opa, tirei demais. Então o que é que vai acontecer aqui? O comando input, ele vai recuperar a minha informação, né, e vai entregar para a idade, só que ele vai entregar do tipo string. Então, automaticamente, na linha 1, essa variável idade vai ser do tipo string. Na linha 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo dessa variável já preenchida, que está do tipo string, e vai ser convertido para inteiro, e vai sobrescrever o conteúdo dela. Antes era string, agora vai sobrescrever com o conteúdo do tipo inteiro. Aí sim, eu posso fazer isso. Eu posso chegar bem aqui, vou usar até a mesma informação e ele me dá 31. Ele vai errado fazer isso? Não, pessoal, não é errado fazer isso. Só que vocês estão criando linha a mais, vocês estão colocando mais código, né? E se eu posso, né, e tenho essa flexibilidade, né, de fazer essas operação dentro de operação, e isso agiliza para mim. Claro que o código é muito pequeno para a gente dizer, isso vai demorar muito, mas pensem isso em escala, né? Isso numa escala, num sistema gigante, onde eu tenho toda essa questão de poder flexibilizar do que fica criando inúmeras linhas, né, para ficar fazendo parte a parte uma determinada operação para mim. Então, se eu tenho essa possibilidade de enxugar assim, então é mais elegante, inclusive com programação, né, e mais rápido, inclusive. Tá? Então, a gente tem aí esses mecanismos de utilização de variáveis, né, de operações, operação dentro de operação. Se fosse para outra expressão, seria float, tá? E assim por diante. Ok? Então, nós temos isso daqui. Continuando. Bom, já que a gente já lembrou de como declarar variáveis, de solicitar e mostrar informação, agora a gente pode passar por uma outra parte, okay? Relembrando aí a nossa sequência de linguagem Python, que são nossas estruturas de repetição.
Okay? Mas antes de falar de estrutura de repetição, eu gostaria de lembrar um comando também que eu acho bem legal. E isso, para mim, é muito importante. São os comentários, né? Comentário de código-fonte. Nós temos comentário de uma linha, tá? Isso aqui é um comentário, aí aqui não tem problema fazer qualquer tipo de acentuação. E nós temos, né, comentários de múltiplas linhas, que são 3 aspas duplas. Abre e fecha. Por que se utiliza comentários? Pessoal, digamos que a partir de agora, né, vocês vão começar a trabalhar com uma estrutura muito parecida com funções, só que com um novo paradigma. Até mesmo no paradigma procedural imperativo isso será muito importante. E às vezes vocês constroem uma, digamos assim, uma função que vai classificar utilizando alguma técnica mais sofisticada. E assim, vocês vão fazer essa função, vai passar um tempo, depois vocês podem querer revisitar essa função para fazer algumas alterações, implementar alguma coisa, ou customizar e tal. Aí vocês vão se deparar com a função, vocês vão ter que reestudar a função para entender o que ela está fazendo. E por que não deixar um comentário ali descrevendo o que a função faz? Né? O que ela recebe, o que ela necessita receber para processar, como ela processa e o que ela devolve. Então é exatamente isso. Né? Eu posso agora, né, para cada função ou para cada parte mais sofisticada ou que precise realmente de um esclarecimento, eu posso deixar comentários de uma linha, função para realizar a soma, né, de 2 matrizes, sei lá o que e tal, ou função para, por exemplo, estou chutando, tá? Função para classificação de imagens a partir de dados fornecidos pelo INPE, satélite do INPE, os Landsat, não sei o que aplica a técnica de sei lá o que, né? Então, enfim, aquelas técnicas de suavização para retirada de nuvem e etc e tal. Então, vocês podem, por exemplo, deixar comentários, isso é importante. E o que o interpretador faz? Nesse exato momento, ele ignora. Então, o que está ou no comentário de uma linha ou no comentário de múltiplas linhas, o próprio compilador Python ignora. Aquilo ali não é processado, pessoal. Aquilo ali é uma forma, né, apenas de auxílio para o programador e não para o programa. Tá? Ou seja, o programador que for dar manutenção nesse código-fonte, digamos que não seja mais você, né, outra pessoa vai dar auxílio no código-fonte, ele pode olhar aqui e ver assim, olha, aqui tem um comentário. Ele não vai precisar ficar estudando função, porque ele já sabe de onde vem, o que faz e como faz. Então é importante a gente lembrar essas questões dos comentários de uma ou de múltiplas linhas. Ok? Agora sim, vamos entrar aqui nas minhas estruturas de seleção. Lembrando, estrutura de seleção, eu tenho aqui, seleção simples e seleção composta. A diferença, lembrando você, né? A diferença é quando eu tenho seleção simples, a partir de um teste lógico, de uma regra lógica, ele só vai ter um desvio. Ou seja, esse desvio só vai acontecer se o resultado da minha regra lógica for verdadeira, né? Que é ser o se então. É a minha opção de se então. Em Python, né, a sintaxe de implementação é essa aqui, ó. Tá? E bem aqui eu tenho os comandos do então. Ou um comando, tá? Ou apenas um comando, ok? Então, aqui eu tenho isso. Eu posso ter também, pessoal, a estrutura composta. O que é a estrutura composta? Onde eu tenho, a partir de um resultado lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, verdadeiro ele vai para o então, e se o resultado der falso, ele vai para o senão. Mesma sintaxe, aqui eu tenho o if, ali dentro eu estabeleço a minha regra lógica. Aqui eu ainda tenho o comando do então, tá? E eu posso ter aqui o meu comando do senão. Ok? E aqui eu tenho o meu senão. Ok? Então, aqui é a minha estrutura mais completa. Se esse resultado lógico aqui dentro for verdadeiro, eu vou executar esse cara aqui. Porém, se esse resultado lógico aqui for falso, ele vai executar esse carinha aqui. Então, aqui são as duas formas que eu tenho de implementar, né, de forma tradicional, clássica, a minha estrutura de repetição. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente poder trabalhar em cima disso daí. Então, vou pegar aqui, por exemplo, eu quero testar variáveis, né? Eu quero testar se, de repente, uma variável é maior que a outra, o exemplo mais clássico que tem, né? Eu vou ter uma variável A que recebe 13, uma variável B que recebe, por exemplo, 9. Eu quero saber quem é maior. Aí eu posso usar o if, porque é um teste, se eu quero saber é um teste. Se o i for maior que b, né, ou b maior que a, e depende da lógica que vocês quiserem empregar, aí vocês podem usar o comando print, né, o a é maior que b. Tá? Estou passando isso daqui como um teste. Então, vou rodar bem aqui, ó.
apenas com uma estrutura simples. O A é maior que B? Não. Vai aparecer alguma coisa? Claro que não. Ó, o A é 3, o B é 9. A é maior que B? Falso. Tem o C não? Não, não tem o C não. Vai aparecer alguma coisa? Claro que não. Então, assim, essa é a observação que eu tenho que fazer, principalmente quando houver a necessidade de ter a minha estrutura completa. Neste caso aqui, para poder, ó, eu ter um resultado mais legal, eu teria que fazer isso daqui, ó. Aqui, aí agora eu tenho uma resposta completa, tanto para o A quanto para o B. Aí eu vou rodar de novo. Agora eu tenho B maior do que A. O B é maior do que A? Vamos ver. B é 9. A é 3. Perfeito. Então, o B é maior do que A. Agora, se o A fosse 30, aí eu mandasse rodar, eu teria exatamente essa diferença. Uma observação que eu gosto de fazer nesse código-fonte. Vou deixar esse cara aqui mais embaixo, né, que eu até coloquei isso na videoaula sobre estruturas de seleção. Vocês podem até implementar assim, pessoal, tá? Da forma que eu vou fazer agora. Mas não é o mais indicado, tá? Então, vocês podem fazer testes individuais. Em vez de estar trabalhando com um único conjunto de testes, vocês podem estar trabalhando com testes individuais. É o correto? Não, não é o correto. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Esse aqui eu deixei só para a gente comparar. O programa vai chegar bem aqui e vai testar esse cara. É verdadeiro? Porque só vai executar se for verdadeiro. Não, não é verdadeiro. Aqui nesse caso agora é, né? Porque mudou para 30. É verdadeiro? É. Então vai mostrar esse carinha para mim. Depois que ele acabar aqui, ele volta para o meu escopo principal. O meu escopo principal voltou para cá, né? É essa linha aqui, exatamente a primeira linha do meu código-fonte. Aí ele vem para cá. O B é maior que A? Não, não é maior que A. Então, ó, mas percebam que, mesmo já tendo a resposta aqui em cima, ele executa, ainda continua a execução aqui embaixo. Então, eu vou perder um determinado tempo aqui embaixo para executar isso. Vou perder tempo, vou perder recurso computacional para poder resolver isso daqui. Quando eu chego e trabalho com funções, né, com uma estrutura mais composta, uma estrutura mais integrada, a partir do momento que ele acha a resposta, né, ou seja, o desvio certo, nesse caso aqui, ó, ele vai printar esse carinha bem aqui, ele não executa mais o restante. Não há mais a necessidade de executar isso daqui, pessoal. Então, se não há mais a necessidade de executar isso daqui, então o que é que acontece? O meu programa, ele termina mais rápido, ele consome menos recurso computacional. Mas, assim, não está errado, mas não é a melhor prática de programação, né, fazer testes individuais. A não ser que sejam outros parâmetros, eu tenho outro tipo de exigência que necessite fazer testes individuais. Caso contrário, é melhor fazer testes já compostos, já agrupados. Isso é uma forma bem interessante de se programar e, às vezes, quando a gente está iniciando nesse processo de programação, a gente acaba caindo nesse pecado aí, né, de fazer dessa forma. Mas eu digo para vocês, exercitem para não ter que fazer assim, tá? Principalmente quando vocês forem fazer a nível científico, ou um trabalho mesmo, né, a nível empresarial, ou um trabalho acadêmico. Então, isso daqui pode ser a nível empresarial, né, quem for fazer a revisão desse código-fonte, a validação, pode não gostar dessa forma de programação, porque deixa o programa mais lento, e a nível científico, isso pode gerar talvez uma reprovação, né, por um avaliador que entenda de código-fonte e dizer assim, mas essa não é a melhor forma de programar, né? Então, isso pode gerar aí digamos assim, um rebaixo de artigo, né, de validação de artigo, tá? Por revisor. Bom, a gente tem aqui a minha estrutura de seleção, tá? Na minha estrutura de seleção, eu posso trabalhar também com o que nós chamamos de encadeamento. Eu posso ter uma estrutura dentro da outra, tá? Eu posso pegar e realizar testes entre elas. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou ter um if, eu vou ter uma condição aqui, né, e dada aquela minha regra lógica, ela for verdadeira, vai executar esses comandos que eu tenho aqui, comandos, eu vou até colocar de novo, comandos do então, tá? Eu tenho aqui, na sua estrutura composta, o meu senão, voltando aqui, ó, comandos do senão, tá? Só que assim, pessoal, se eu precisar fazer testes, mais testes ainda, dado uma determinada condição superior, eu posso incluir aqui dentro outras estruturas. Por exemplo, eu posso ter um if aqui dentro, e esse if, ele tem de novo comandos do então, tá? E eu posso ter, né, eu posso ter aqui o meu else, e também ter comandos do senão. Ou seja, eu estou concatenando
criando uma estrutura hierárquica dessas estruturas de seleção, tá? E fazendo uma aplicação bem rápida disso daqui, ó. Vou colocar aqui uma variável, vou chamar aqui, por exemplo, de salário, que é bem legal, tá? E o que eu vou dizer aqui em cima? Deixa eu só colocar a regra aqui em cima, ficar bem legal. Vou colocar aqui o comentário, momento. Tá? Então, por exemplo, o cara que ganha, né, menos que 1.000, né, entre 1.000, valores básicos, e 2.000 e acima de 2.000, ok? Então, são faixas salariais. O que é que vai acontecer com esse cara? Tá, eu vou fazer aqui, por exemplo, se o cara ganha 1.000, ele vai ter um reajuste de 12%, o cara que ganha aqui essa faixa salarial vai ter um reajuste de 5%, e esse outro aqui vai ter um reajuste, sei lá, de 3%. São chutômetros apenas para a gente testar a função. Okay? Então, aqui, o que eu vou dizer? Ó, aqui vai ser a variável que vai receber o valor do salário da pessoa para saber quanto vai ser aplicado o reajuste. Então, o usuário vai lá, digita tipo R$ 1.000 lá no salário dele, e agora que entra a questão da estrutura encadeada. Aí tem formas de se programar também isso, inclusive usando aquela técnica mais segmentada, mais isolada, né, independente ali. Mas vamos lá. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, olha, se o salário que o usuário me digitou for menor que 1.000, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse salário, ele vai receber um reajuste, tá? Vai receber um reajuste de quanto? Ali está 12%, né? Então, vou fazer a matemática, aqui 1,12, tá? E eu vou printar o salário. Só para ficar bonitinho, né? Para a gente ter o valor do salário. Beleza. Isso aqui, pessoal, se for verdadeiro, se ele tiver esse salário aqui menor do que 1.000, acontece que pode ficar entre 1.000 e 2.000, que é o meu segundo critério que eu tenho ali. Bom, aí o que é que eu tenho? Eu tenho, ó, se o salário que o usuário digitou não está, se ele não é menor do que 1.000, então essa situação ali é falsa. E eu preciso testar agora, né, na outra situação. Bom, só que aqui eu não posso fazer o cálculo direto, porque eu ainda tenho outras faixas a serem testadas. Então, se eu jogar o cálculo direto, ele ter colocado ali 5.000, né, então isso pode dar errado para mim. Eu preciso continuar realizando os testes para ter certeza que o usuário digitou exatamente na faixa que eu quero para aplicar o reajuste correto para ele. Então, o que eu faço? Eu vou pegar uma estrutura de teste e colocar aqui dentro, que é justamente o encadeamento. Pegar uma estrutura de teste, pela necessidade de ser feito de novo, eu vou colocar aqui dentro. Então, eu venho bem aqui, if salário. Né? Se o salário ele for maior ou igual a 1.000, porque ali era menor, né? E o salário, se ele for menor ou igual a 2.000. Ou seja, se o salário estiver entre 1.000 e 2.000, aí eu posso fazer esse cálculo e printar. Então, vou aproveitar essas duas linhas, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colar bem aqui. Deixa eu só organizar aqui. Agora, ele vai ter um reajuste de quê? De 5%. Um reajuste de 5%. Beleza. Só que ele pode ter colocado acima de 2.000. E para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer, né, de novo, ó. Se eu entrei aqui e veio para o else, dentro do else eu tenho essa estrutura. Então eu tenho que testar aqui. Se for verdadeiro, vai parar bem aqui. Porém, se isso for falso, sinal que ele digitou um salário maior, aí eu preciso aqui dentro. Percebam que eu não tenho mais nada o que testar depois desse intervalo. Então aí me abre a oportunidade de não necessitar realizar teste. Posso, não tem problema nenhum. Mas aí eu não preciso mais. Então eu vou chegar bem aqui, ó, e dizer assim, ó. Se tudo isso que ele digitou, né? Então eu vou aplicar um reajuste de quanto? De 3%. E vou mostrar o salário, tá? Então olha só, o meu programa, ele realizou uma forma de encadeamento. Ele realizou o encadeamento aqui, ó. Se tornou mais limpo. Aí, se eu fosse fazer isolado. Pessoal, se vocês fossem fazer isolado, ficaria assim, ó. Deixa eu jogar aqui para baixo. Vou até reaproveitar os códigos-fonte que tem aqui. Eu teria esse cara. Eu teria o teste entre... Ou seja, para cada faixa eu teria um teste. Entre esse cara aqui, ó,
Vou até copiar de novo esse outro, porque tá. Eu teria aqui acima de 2.000. E aqui seria 0,3. Tá? Olha lá, eu teria que testar esse cara, depois teria que testar esse cara, depois teria que testar esse cara. Se esse fosse a minha resposta verdadeira, mesmo assim ainda testaria esse daqui, ainda testaria esse daqui. Ou seja, gasto de recurso computacional desnecessário. Aqui, eu não teria isso. Aqui, a partir do momento que essa fosse a minha alternativa verdadeira, ok? Eu acessaria essa opção bem aqui e o restante aqui não seria mais executado. Ou seja, teria uma economia, né? Então, essa é a forma que nós temos. Mas estaria errado? Pessoal, não é que esteja errado, mais uma vez, que isso aqui não reflete uma boa prática de programação, essa segmentação independente, tá? De código-fonte, assim. Já que se trata da mesma estrutura, do mesmo contexto, e a gente consegue fazer um teste encadeado, composto, organizado, né, de uma forma hierárquica, então eu consigo trabalhar dessa forma aqui. E assim é muito melhor para se trabalhar. Torna o nosso código mais rápido, né, para qualquer ação, ok? Então, isso aqui não é uma forma sadia de se programar utilizando qualquer linguagem de programação. Bom, Edivar, e tem outra forma? Pessoal, existe uma forma simplificada desse encadeamento, desde que os testes estejam dentro do senão. Se eu tiver teste, ou seja, encadeamento no então, essa forma simplificada não funciona, tá? Então, percebam que eu tenho aqui, né, apesar de só ter colocado 3, mas se eu tivesse colocado mais intervalos, iria se refletir nisso. Que sempre depois de um else, eu tenho um if. Quando isso acontecer, de um else ter um if, eu posso usar um comando chamado elif. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer assim, ó. Vou aproveitar esse cara bem aqui, vou jogar ele bem aqui, tá? E aqui eu tenho um elif. O elif, ele é exatamente um else com if, que vai acabar sendo, olha, é apenas uma simplificação de comandos, tá, gente? Exatamente isso. Essa simplificação de comandos. Onde eu vou ter aqui, ó, aproveitando. Tá? Eu vou ter isso aqui, tá? Só para... Vou fazer até esse outro aqui, ó, só para vocês terem salário maior que 2.000. Aí eu teria o que aqui, ó? 2 pontos, eu teria isso aqui, ó. Por exemplo, é 3%, né? Olha lá, vou dar um espaço e suspender aqui, ó. Então, assim, ó, toda vez que eu tiver uma questão de encadeamento, e esse encadeamento ele pode ser bem profundo, eu poderia ter, por exemplo, outro if aqui dentro, depois o outro if, ou seja, tipo uma hierarquização mesmo, né? E quanto maior essa profundidade, mais complexo fica o entendimento e a lógica para a resolução desse problema. Mas assim, se isso se repetir sempre dentro de um else, eu posso ter essa simplificação usando esse comandinho elif. O comando elif, ele é uma junção do else com if, ou seja, por isso que eu tenho o el, do else e do if, e aqui ó, a minha regra lógica. Ó, tá? Então, por exemplo, neste caso, ele vai cair bem aqui, ó, porque o seu salário é 1.000, então ele está entre 1.000 e 2.000. Ele vai testar esse primeiro aqui, vai entender que não é a verdade, então ele vai para o else. Só que dentro do else tem o if. Aí ele vai testar de novo. Ó. O que o usuário digitou, o que já está parametrizado aqui, ele é igual? Não, não é. É igual sim, ó. Ele é maior que 1.000 e menor que 2.000. Então, ó, vai executar exatamente para mim. Mas se não fosse, se fosse em vez de 1.000, fosse 10.000, aí ele passaria para cá, ó. Testaria esse cara? Não. Testaria esse cara? Não. Aí ele ia para o else desse cara. Aí aqui sim, ele chegaria ao meu resultado. Isso é uma outra forma de programação, apenas mais simplificada, mas o entendimento é o mesmo. Aqui está encadeado, está mais visível, e aqui está usando o comando else if. Na verdade, em outras linguagens de programação, o comando não se chama elif, se chama else espaço if, que é a forma mais simplificada desse ajuste de encadeamento. Então, é isso que nós temos aqui dentro das minhas estruturas de decisão. Tá? E como a gente está falando de estrutura, vamos lembrar das nossas estruturas de repetição. Em linguagem de Python, nós temos duas estruturas de repetição. A gente tem o while e nós temos a estrutura for. Okay? E aqui, é muito bacana isso, né? Python...
apesar de algoritmo e outras linguagens de programação ter uma terceira estrutura, que é a estrutura repeat, né, apesar de ter isso daí, a gente consegue em Python ter essa simplificação para a necessidade de só precisar desses dois tipos de estruturas. Vou lembrar um pouco aqui a estrutura while ou estrutura enquanto. Tá? Então, nós temos aqui ó, a sintaxe dela, tá? E aqui dentro, opa, 2 pontos, né? E aqui dentro, enquanto essa condição for verdadeira, a condição que eu estabeleci aqui for verdadeira, isso aqui vai ficar executando para mim, tá? Então, por exemplo, eu vou chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu vou ter o x1, x recebe 1, tá? E eu vou dizer assim, ó, enquanto x for menor que 10, eu vou printar, por exemplo, alguma coisa, vou dizer assim, ufra. Eu vou chegar bem aqui e vou executar, tá? Eu vou executar isso daqui. Deixa ele começar a executar, que está meio lento. Opa, faltou as aspas, pessoal. Desculpa. Ufra. Tá? Beleza. Deixa ele parar. Pronto, começou a mostrar para vocês. Então ele vai ficar imprimindo, ufra. Falei, mas esse é o objetivo? É repetição realmente, é repetir um determinado segmento de código, mas não da forma que está aqui. O que nós fizemos aqui foi induzir um loop infinito. Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma estrutura de repetição, a gente tem que estabelecer um critério de parada, um que seja possível de acontecer. Aqui eu disse o quê? Enquanto x for menor do que 10, ele vai imprimir ufra. Em algum momento o x vai mudar de valor? Não. Quanto é o valor de x? Ele é 1. Então, do jeito que está aqui, o x nunca vai mudar de valor, né? Então, assim, a ideia é que a gente estabeleça uma forma que aquela variável que está ali no controle da minha repetição, ela, de fato, em algum momento, ela mude de valor e se aproxime, por exemplo, de uma futura critério de parada. Nesse caso, a gente vai fazer aqui dentro ainda da estrutura de repetição, o que nós chamamos de incrementar aquele valor, justamente para que, num dado momento, a minha estrutura de repetição, ela cesse, né? Então, nesse caso, eu quero que a minha estrutura repita um determinado número de vezes. Se eu vou chegar bem aqui e mandar, então ele vai repetir para mim aqui quanto? 9 vezes, porque ele vai de 1 até quanto? De 1 até 10, intervalo aberto. Tá? Mas eu queria que fosse 10 vezes. Aí eu posso alterar os parâmetros, né? Posso começar em 0, aí ele vai agora, de fato, até 10 vezes. Tá? Então, assim, eu preciso estabelecer da melhor forma possível esse critério de parada. Tá? Eu preciso estabelecer esse critério de parada. Aí isso pode funcionar tanto para contagem, ou seja, eu estou estabelecendo uma forma de contagem, né? Isso é uma contagem. Então, estou indo de 0 até 10. Então, é uma forma de contagem. Eu posso deixar que o usuário, digamos, informe para mim quando isso vai acontecer. Tá? Então, isso aí vai muito da programação e do contexto que está sendo passado para vocês. Então, essa aqui é a primeira forma, que é a estrutura enquanto. Nós temos uma outra estrutura, que é a estrutura for. Aqui a estrutura for no Python não é somente uma estrutura de repetição. Tá? A estrutura for ela tem uma outra característica, principalmente quando a gente trabalha com estrutura tipo listas. Mas vou explicar a essência da estrutura for e a gente já vai entender um pouco sobre listas. Okay? Então, eu tenho aqui o for. O for, ele sempre vai estar trabalhando como a natureza dele diz, ele é uma estrutura própria de contagem. Então, ele foi desenvolvido para ser trabalhado num contexto de contagem, um incrementador, um decrementador, um produtor, enfim. Então, eu tenho que estar trabalhando com isso. Enquanto não, enquanto apesar de trabalhar, mas eu posso trabalhar com outras formas de parametrização, que não seja essencialmente contagem. Okay? Mas aqui é em contagem. E é interessante utilizar, por exemplo, o comando range. E aqui eu estabeleço, por exemplo, a quantidade de elementos que ele vai trabalhar, de 0 até, por exemplo, até 9, porque aqui eu estabeleço o comando range, eu passo a quantidade de elementos que eu quero. No caso, eu quero 10 elementos, começando sempre pelo valor 9. E eu tenho a mesma essência, só que agora eu não preciso de uma variável de controle, porque o próprio for, na sua estrutura interna, já faz isso para mim. Então, se eu chegar bem aqui e fizer exatamente isso daqui, ó, e mandar rodar, deixa eu só inibir aqui esse print, para ficar só o print do for. Ele vai fazer exatamente para mim o que a estrutura enquanto estava fazendo. Né? Então, perceba assim, eu posso trabalhar com as duas estruturas? Posso. Quando for contagem, as duas. Quando não for contagem, somente a estrutura enquanto. Aí a gente tem aqui, mas a gente tem estruturas mais complexas da linguagem Python, específicas da linguagem Python. Eu vou apagar esse carinha bem aqui, tá?
E eu vou estabelecer aqui, por exemplo, deixa eu tirar isso daqui para consumir, que são os tipos de listas, tá? Os tipos de listas, eles são bem legais, porque é como se ele fosse, pensem assim, fazendo uma analogia, é como se fosse uma caixa de sapato dividida em vários slots, eu posso colocar conteúdos e dados diferentes. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma lista vazia, porque não tem conteúdo, mas eu posso ter uma lista com vários elementos separados por vírgula, 2, vírgula, por exemplo, edvar. Lista de 3 elementos, o primeiro elemento do tipo inteiro, o segundo elemento do tipo inteiro e o terceiro elemento, por exemplo, do tipo string. Eu posso acessar essas posições, eu posso chegar bem aqui e eu posso dizer assim, olha, eu quero acessar a posição de índice 0. Tá? Eu vou inibir aqui esses caras para eles não rodarem, por enquanto, só para a gente depois utilizar esse for aqui para mostrar a outra utilização da linguagem for. Ou faltou o S, gente, aqui, ó. Listas. Então, eu posso rodar bem aqui, ó. Ele vai mostrar para mim o conteúdo da posição 0. Toda vez que a gente chama que o índice de localização, que sempre em listas, estruturas tipo listas ou em vetores, dependendo da linguagem de programação, toda a primeira posição de uma estrutura começa com índice 0. Vai 0, 1, 2, 3, pela quantidade de elementos que tiver. Nesse caso, o 0 é o índice, né, de valor 1, ou seja, o índice 0, onde eu tenho dado de valor 1. Se eu quiser acessar o edvar, eu posso pedir aqui, ó, se é 0, 1, 2, então se eu passar o 2 aqui, vai mostrar para mim quem? O edvar. Tá? Ah, edvar, eu quero mostrar todo o conteúdo. Vai que essa minha lista é gigantesca. Qual o tamanho de edvar que pode ser de uma lista? Muito grande, pessoal. Muito grande. Tá? Então, eu posso chegar bem aqui, em vez de ficar fazendo 1 a 1, eu posso utilizar uma estrutura de repetição para fazer isso para mim. Eu estabeleço uma variável, por exemplo, sei lá, qualquer, vou colocar item, e em vez de passar em range, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a minha lista. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir quem? Eu não precisava fazer aqui. Eu vou imprimir esse item. O que é que ele faz? Ele vai pegar aqui posição e a posição, a cada interação, pegar o conteúdo, ou seja, um dado daquela lista e armazenar nessa variável. Quando ela rodar, vai pegar outro dado, armazenar e assim por diante. Então, se eu chegar bem aqui e fizer exatamente isso daqui, ó, item, ele vai mostrar item a item da minha lista. E, pessoal, eu posso crescer esse meu conteúdo. 5, 8.7, 10, 23 e por aí vai. Eu faço isso e automaticamente, ó, a minha estrutura de repetição vai aumentando, né? Isso eu posso aumentar em tempo de execução, fazer um append nessa lista, tá? E item a item, isso aqui pode ir crescendo, crescendo, crescendo. E a mistura for, ela tem essa responsabilidade de fazer essa cópia desse conteúdo que está dentro daquele exatamente da posição que ela está enxergando e jogar para dentro dessa variável que foi ali parametrizada e eu consigo trabalhar com essa variável parametrizada. Aí o mais legal, vou colocar aqui, ó. De novo, o type que vai dizer para mim qual é o tipo naquele exato momento e eu vou mandar rodar aqui, ó. Olha só, bacana, né? Então, ele vai permanecer com o mesmo tipo sempre? Não, pessoal. Vai depender da variável que ele está copiando e armazenando lá. Então, olha, o primeiro é inteiro, o segundo é inteiro, o terceiro é string, tá? Aí o quarto vai ser inteiro, o quinto vai ser float, aí volta a ser inteiro, volta a ser inteiro. Então, a cada momento, ele acaba obedecendo o tipo de dado que está sendo armazenado dentro da minha lista. Então, é uma lista totalmente heterogênea. A gente tem estruturas em linguagem de programação que nós chamamos de vetores. Os vetores, eles só permitem que eu armazene um determinado tipo de dado. E que tipo é esse? O tipo que eu declarei o vetor. Se eu disse que o vetor ele é do tipo inteiro, né, eu só posso armazenar dado do tipo inteiro. E outra característica, vetor, eu preciso estabelecer a quantidade de posições que ele vai ter para eu brincar. Se eu disser que ele tem 10, eu só posso armazenar 10 valores. Se eu disser que ele tem 20, 20 valores. E não é em tempo de execução, é no código-fonte mesmo que eu especifico isso. Em Python, eu não tenho isso. Essa lista pode crescer, assim como ela pode reduzir em tempo de execução. Então, eu tenho aqui uma flexibilidade gigantesca para trabalhar com essa estrutura, né? E cada posição dela, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar com inúmeros tipos de dados. Basta que eu armazene o dado ali, que automaticamente aquela posição, ela acaba sendo, né? O dado em si não perde a sua essência primitiva do seu tipo de dado. Então, assim,
É muito bacana essas estruturas quando a gente trabalha com linguagem Python, ok? Pessoal, eu fiz aqui eu sei que é uma revisão, os vídeos completos vocês têm acesso ainda lá no meu canal, meu canal, eu tô ficando famoso, né? Me sentindo famoso, no canal lá do YouTube, então vocês podem revisar os vídeos completos com maiores detalhes acerca de todos esses conceitos que eu passei para vocês. A ideia aqui realmente é a gente fazer esse feedback, resgatar esses conceitos e para a gente poder começar a brincar com um novo paradigma de programação. Lembrando que eu deixei um trabalho para vocês, né, entregarem, né, submeterem via SIGA, então tudo lá pelo SIGA novamente. Por favor, se sentirem necessidade de revisar os vídeos, revisem. Esse conteúdo também vou deixar disponível assim que a gravação parar e o Meet liberar para mim a gravação, eu vou postar lá também, e colocar também no SIGA, né, o link, para que vocês tenham acesso a essas informações. Tá certo? Então é blogueiro já. É youtuber, pô, não sou blogueiro, sou youtuber agora. Entendeu? Então, assim, eu estou olhando para o lado, pessoal, segue de volta, estava olhando para o lado, é porque eu estou usando um monitor lateral para poder enxergar vocês, aí por isso que eu fico olhando para o lado. Tá? E, normalmente o notebook está aqui. Então, por favor, pessoal, acessem lá, tá? Alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta, pode usar aí o chat ou pode usar o áudio sem problema algum. Individual. Porque é muito simples. Eu acho que esse artigo, pessoal, não dá nem 2 páginas, tá? É um artigo realmente muito simples, tá? Muito, muito, muito simples mesmo. Porque eu quero que vocês entendam um conceito. Porque eu acho que mais da metade aqui está dormindo. Aí, ou seja, quando eu começar a falar de orientação a objeto, é um paradigma diferente, tá? É uma forma de pensar diferente. É uma abstração. Assim, a palavra de ordem é abstração. Quando a gente fala de paradigma orientado a objeto, é abstrair. Né? A gente olha um determinado objeto, tá? Um determinado elemento, pode ser, né, físico ou não, tá? E a gente tem que entender o que é aquele elemento e, a partir dali, entender o que são ações daquele elemento e o que são características daquele elemento. Características eu vou traduzir para a programação em atributos e as ações, ações ou comportamento, né, que acaba sendo quase a mesma coisa, eu vou traduzir para métodos, que são funções elaboradas dentro de uma classe em orientação a objeto. Então, assim, por isso que eu peço que vocês vejam esses conceitos, que eles vão estar muito bem fundamentados, não precisa ficar enchendo linguiça, não sei o quê. Não, é um artigo simples, direto, né? É quase como se fosse um resumo, só que eu não quis pegar um artigo para ficar fazendo resumo de artigo, que aí que não entende mesmo. Né? Eu prefiro realmente que vocês façam um negócio mais assim, né, de entendimento, de composição, para que vocês aprofundem aí o estudo de vocês, tá? Pessoal, vou fazer a chamada aqui só um momento, só para a gente... Deixa eu ver aqui, a Adriele tá aí, né? Tá. O Alonso tá aí. Alonso, câmbio, não. A Beatriz, tá. O Danilo tá aí. Danilo, câmbio. Não. Elian. Não. Igor. Eu acho que eu tinha visto o Igor aí. Igor. João Paulo. João Paulo. Não, né? Joel. Professor, o Joel, ele tá sem internet. Aí ele não conseguiu assistir toda a aula. Ok. Nicole. Eu. Nicole. Rafaela. Rafael.
Quem é o R que está aparecendo aqui para mim? Ah, tá. É ele, então. Richard estava aí, né, que eu vi entrar. Rodrigo. Fala, professor. Beleza. Tayla. Acho que eu vi também a Tayla, estava aí. Aqui, professor. Beleza. E a Yara. Yara? Não sei se eu vi a Yara entrar. Tá dormindo, não falei que tem gente dormindo? Ó. Yara. Câmbio. Yara. Beleza. É isso, pessoal. Eu já vou deixar o próximo vídeo disponível para vocês. E a gente se vê já na semana que vem. Ok?